Nesse trabalho, será apresentado o dilema da reforma agrária e uma visão multidisciplinar na busca pelo equilíbrio. Neste vídeo, conterá os seguintes temas: a apresentação do dilema, a descrição do dilema, qual a importância da ética nesse case, a relação das profissões com a reforma agrária e a solução do dilema de uma maneira ética. Mas para começar, o que é a reforma agrária? De acordo com a Lei nº 4.504 de 1964, o Estatuto da Terra, a reforma agrária é um conjunto de medidas que tem como objetivo a melhor distribuição de terras de uma forma justa e benéfica tanto para o trabalhador rural quanto para a economia do país. Seus principais objetivos são: acesso à terra, fornecer terras para agricultores sem terra ou com pouca terra, permitindo que eles possam cultivar e produzir para sustentar suas famílias e gerar renda. Redução da desigualdade, combater a concentração de terras e riqueza, diminuindo a desigualdade social e econômica no campo. Desenvolvimento rural, estimular a economia rural, aumentar a produção agrícola e melhorar as condições de vida nas zonas rurais, oferecendo melhores condições de trabalho e acesso a serviços básicos. Sustentabilidade, em alguns casos, promover práticas agrícolas sustentáveis e evitar o desmatamento e a degradação ambiental. Ética na reforma agrária. Hoje, com uma visão multidisciplinar, buscamos explorar a importância da ética na reforma agrária, um tema central para a justiça social e o desenvolvimento rural no Brasil. A reforma agrária toca em questões de política, propriedade, produção de alimentos e igualdade, impactando diretamente milhares de pessoas. Mas afinal, qual o dilema da reforma agrária no ponto de vista ético? Os principais dilemas são: direito à propriedade privada versus justiça social, conflito entre o direito dos proprietários de manter as suas terras e a necessidade de acesso à terra para os sem terra, desigualdade e redistribuição. A concentração de terras perpetua a desigualdade, mas expropriar terras é controverso. Direito ao trabalho e à dignidade. Acesso à terra permitiria que mais famílias trabalhassem e se sustentassem com dignidade. Povos tradicionais e meio ambiente. Dilema entre expandir a reforma agrária e respeitar terras indígenas e áreas ambientais protegidas. Mas afinal, qual a importância da ética neste caso? Refletir sobre os dilemas éticos da reforma agrária é fundamental na busca de uma sociedade mais justa e equilibrada. Para melhor desenvolver essa ideia, podemos usar a filosofia de Aristóteles, o justo meio. A ética do justo meio, conforme Aristóteles, ensina que a virtude está em encontrar o equilíbrio entre dois extremos. Na reforma agrária, esse equilíbrio seria entre a distribuição justa de terras. Buscando o justo meio nesse caso, seria possível obter um equilíbrio sem que beneficiasse a um ou ao outro, visto que seria apenas proporcionado o que já é de direito de cada um. Para encontrarmos uma solução, buscamos explorar diferentes pontos de vista sobre o tema. Alguns dos problemas agrários, como a desigualdade na distribuição de terras, a gestão desigual dos recursos e a má gestão ambiental, são desafios em muitas sociedades. Para abordar esse tema de forma eficaz, é fundamental adotar uma perspectiva ética que priorize a justiça social, o bem-estar das comunidades e a justiça social. Outro ponto seria os princípios sociais, esses envolvendo a distribuição de terras e recursos para garantir que todos tenham acesso aos meios de subsistência digna. As políticas de reforma agrária devem ser inovadoras para amenizar indivíduos afetados. Em resumo, as medidas para a solução dessa problemática devem ser feitas de tal forma que todos possam ser beneficiados e tenham um mínimo de dignidade. E sobre as profissões, qual sua relação com a reforma agrária? O agrônomo desempenha um papel crucial ao planejar o uso sustentável e produtivo das terras redistribuídas, promovendo a autonomia dos novos agricultores e o desenvolvimento das comunidades rurais. Sua atuação ética envolve em adaptar práticas agrícolas às características de cada área, priorizando a conservação do solo, a gestão responsável dos recursos e a sustentabilidade ambiental. Ao mesmo tempo, o agrônomo colabora para a justiça social, ajudando a integrar famílias sem terra no setor produtivo, de forma que respeite o equilíbrio entre produtividade e respeito ao meio ambiente, essencial para um desenvolvimento rural equilibrado. Já o direito tem uma relação direta e fundamental com a reforma agrária, pois é através dele que se estabelecem as normas, limites e garantias para o processo de redistribuição de terras. Alguns pontos chaves dessa relação incluem base legal para a reforma. A Constituição e outras leis nacionais
definem as diretrizes para a reforma agrária, incluindo o princípio da função social da propriedade, que permite a desapropriação de terras improdutivas para fins de redistribuição. Garantias de direitos. O direito assegura que os interesses e direitos de todos os envolvidos, proprietários, trabalhadores, sem terra, povos tradicionais e comunidades indígenas, sejam respeitados e protegidos. Processo de desapropriação. O direito define os critérios e procedimentos para a desapropriação de terras, garantindo que ela seja feita de forma justa, com indenização quando necessário. Mediação de conflitos. Em caso de conflitos por posse ou uso de terras, o direito oferece mecanismos para resolução pacífica e justa, evitando conflitos agrários violentos. Regulamentação do uso da terra. As leis também regulamentam o uso e a conservação da terra, assegurando que as áreas distribuídas sejam usadas de forma produtiva e sustentável, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico. Por sua vez, a engenharia civil desempenha um papel crucial na reforma agrária ao planejar e desenvolver a infraestrutura necessária para tornar áreas de assentamento produtivas e habitáveis. Sua importância se dá em várias frentes, como planejamento de infraestrutura básica, melhorias em solo e recursos naturais, sustentabilidade e uso racionais de recursos. Em suma, a engenharia civil viabiliza a infraestrutura que sustenta a reforma agrária, contribuindo para transformar áreas rurais em assentamentos habitáveis e produtivos, fundamentais para o desenvolvimento social e econômico das regiões envolvidas. Considerações finais. Os problemas agrários, como a desigualdade na distribuição de terra e a manipulação ambiental, se resolveriam tranquilamente através de soluções éticas eficazes. É crucial garantir que as reformas agrárias promovam acesso à terra, especialmente para comunidades historicamente marginalizadas. A educação desempenha um papel fundamental nesse processo. Programas que promovem a conscientização sobre a importância da ética na agricultura e na gestão de recursos podem transformar as práticas. Assim, a solução dos problemas agrários deve ser fundamentada em princípios éticos que priorizem a justiça e a sustentabilidade.